E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo aqui no canal. Vídeo agora trazendo tudo do pré-jogo aí de São Paulo e Flamengo no Morumbi hoje, a provável escalação do Tricolor. Quero que você comenta aí qual a sua escalação ideal, qual time o Hernan Crespo deveria colocar em campo. Linha de 4, 3 zagueiros? Deixa aí nos comentários. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal aqui todos os dias para vocês curtirem. Nós vamos assistir o vídeo junto aí, no final tu sabe, eu volto, trago a minha opinião, a minha análise e a gente vai falar muito desse jogo importantíssimo do São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. Crédito de direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. É isso, Jalili. Boa tarde ao pessoal, do Sport Center, pessoal de casa. O São Paulo teve um começo bem difícil no Campeonato Paulista, né? E agora busca reverter isso no Brasileirão. Trazendo o cenário do ano passado, o São Paulo terminou a competição na 8ª colocação, ficou fora da Libertadores e teve grandes problemas com lesões, né? Terminou o ano com o DM lotado. O São Paulo chega para essa temporada com o time completo, vai estrear hoje com os 11 titulares, né, considerados titulares, mas não deve ser um time muito diferente do que o torcedor se acostumou a ver no ano passado. Isso porque dos 11 jogadores que vão a campo, 10 já estavam no Tricolor em 2025. A única diferença é o meia Danielzinho, que veio bem no comecinho da temporada do Mirassol. Além dele, Carlos Coronel e Dória foram os reforços anunciados pelo Tricolor até aqui. Bom, a gente tem uma situação um pouco complicada, que é a situação do Crespo, né? Justamente por esse início difícil que o São Paulo está tendo no Campeonato Paulista. Apenas uma vitória em 5 partidas. São Paulo que vive uma situação muito complicada, próximo da zona de rebaixamento. E o Crespo, além do desempenho, falou algumas coisas nas coletivas que não agradaram a direção do São Paulo. Como, por exemplo, que o salário estava atrasado, né? Depois o São Paulo até disse que é o direito de imagem que não está sendo pago em dia, mas não gostaram que ele falou sobre isso, e também que ele colocou como meta para o ano do São Paulo chegar aos 45 pontos, ou seja, ele deixou claro que entende que o São Paulo não vai muito longe com o elenco que tem. Quem também tá... Coloca na tela aí o provável São Paulo que recebe o Flamengo no Morumbis. Se for assim já começa mal. Então, você vê que tem um parênteses. O parênteses muda tudo. Isso aí, o Lucas Moura ou o Sabino, certo, Arnaldo? Exatamente. Rafael, Mike, aí com 3 zagueiros seria Arboleda, Alan Franco e Sabino. No caso, Alan Franco, Arboleda e Sabino. E o Enzo Dias. Isso. Aí Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, meio campo, esse meio campo que vem jogando. Luciano e Caleri. Isso. A outra opção é ter o Lucas Moura e aí viria um 4... Não, na 4-3-1-2 com o Lucas. Com o Lucas, o time mais ou menos adotado pelo Crespo. Depois da estreia no Paulista, ele utilizou esse sistema com o Lucas contra o Corinthians e com o Luca contra o Palmeiras. O mesmo time contra o Corinthians, a troca do Enzo Dias pelo Wendel, né? O Enzo não estava à disposição. Perfeito. E o Caleri também não foi titular, foi o Tapia, mas de resto é... Perfeito, é exatamente isso, Lucas, não Moura. O Enzo Dias e o Caleri não estavam disponíveis contra o Corinthians, jogaram Wendel e Tapia, como ele falou, e era essa disposição, exatamente essa contra o Corinthians. Contra o Palmeiras, já voltou o Enzo, foi Tapia no lugar do Caleri, não tinha Lucas, foi Luca, né? Mais aberto, mudando a função do Luciano. Eu acredito que ele dê um passo atrás e coloque o óbvio, o terceiro zagueiro, e tire o Lucas Moura, que não vem jogando bem definitivamente na função, e o São Paulo joga mais ou menos como jogou o ano passado, a maioria das partidas com o Crespo. Tem um detalhe, né? 3 zagueiros com esse trio de meio não começou nenhum jogo até agora. Porque os 3 zagueiros foram condenados pela derrota em Mirassol. Mas o volante era o Alisson, por exemplo, daqui a pouco será nosso tema, né? Ainda não tinha Caleri, né? Não tinha Enzo Dias, né? Então, Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha com 3 zagueiros não começaram nenhuma partida. Eu imagino que comecem hoje. Agora, uma pulga atrás da orelha que eu tenho aqui, Lucas. O Lucas, seu xará, não foi para Barueri, gramado sintético e tal, não foi nem pro estádio. Isso é um absurdo. Ele tem que então ele tá, em tese, inteiro. É o melhor, é o jogador mais caro do time, a maior estrela do time. Eu não sei se vai ser tão normal assim o cara não jogar de novo. E não que eu colocaria, acho que ele tá jogando mal, não deveria. Eu também iria com 3 zagueiros. Mas eu não sei se vai ter uma tentação de não colocar o Lucas em campo.
Porque você já poupou ele e recebeu algumas críticas, né, do torcedor. Não o Crespo pela decisão, porque não parece ter sido dele, parece ter sido mais do departamento médico e do próprio atleta. Mas há sim uma pressão, né? O São Paulo jogando em casa, é o jogador desse elenco que tem mais carinho da torcida. Agora, eu tenho realmente dúvidas táticas sobre o posicionamento do Lucas, né? Será que ele é esse meia desse 4-3-1-2? Será que ele pode ser um segundo atacante? Porque aí, pensando nesse esquema com 3 homens na zaga, 3 no meio, uma vaga para o Lucas entre os 2 atacantes, talvez, no lugar do Luciano, no lugar do Caleri, mais dificilmente porque é um homem posicional, né? Mas eu gostaria de ver... É o que eu acho, é Lucas ou Luciano. Eu gostaria de ver o Lucas ocupando talvez esse pedaço. Pode ser que o esquema de 3 zagueiros venha para campo e o Lucas esteja. A chance é baixa, talvez, né? O Crespo não fez essa utilização. Mas eu gosto mais do meu xará Lucas como um segundo atacante, talvez, do que como esse homem de criação, porque eu acho que as próprias características físicas dele, nesse momento, acabam caminhando para que ele seja mais útil próximo do gol do que tendo que descer, muitas vezes ajudar na marcação, participar de criação. Acho que não é muito momento dele para isso. E aí, Massa? Bom, eu colocaria o Sabino, o terceiro zagueiro, e o Lucas no lugar do Luciano. Jogaria com o Lucas como atacante. Sem Luciano. Porque tem coragem para tirar o Luciano do time, mas eu entendo. o Lucas tem mais qualidade que o Luciano para esse jogo especificamente, na posição eu imagino que ele possa jogar. Ele, para mim, renderia mais que o Luciano. Ele tem mais qualidade técnica, na minha visão, que o Luciano. Ou então, você colocaria os 2, Lucas e Luciano, já que o Caleri ainda não está ainda 200%, né? Sem centroavante. Então, acho que o São Paulo vai precisar de alguém de velocidade. Não sei se o Lucas tem já ainda essa característica para os 10 metros ali finais, porque a chance do São Paulo é retomar a bola ali quando o Flamengo estiver empetecando, né? O Flamengo dá a bola para lá, para cá, para lá e para cá e se expõe bastante. Então, acho que o Lucas seria mais importante que o Luciano para este jogo especificamente, pela qualidade técnica que ele tem. Agora, mesmo com 3 zagueiros, por causa desse meio-campo do Flamengo, blá 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 e tal, esse meio-campo do São Paulo não é um meio-campo que marca pouco? Sim. Não deveria ter um volante? Nem que seja o Pablo está em má fase. O que acontece? O São Paulo deveria ter um volante e um meio de criação. Ele não tem. Não, tem. Tá jogando mal, Pablo Maia. Não dá. Então, mas você prefere esse aí com ninguém marcando que o Pablo Maia na frente das zaga? Então, mas depende como o São Paulo vai jogar. O São Paulo vai marcar alto? Não, o São Paulo não tem time para marcar alto. Né? Não tem essa. O São Paulo vai, como fez contra o Palmeiras e contra o Corinthians, com esse trio de meio, tentar competir pela bola. E competiu pela bola, nos 2 jogos. O Palmeiras hoje até tomar o 3-1. É mais fácil, mais difícil competir mais pela difícil, bola. Exatamente. Mas são 3 jogadores que não têm medo da bola. O Bobadilla ainda, ele se atrapalha um pouco quando ele sai. O Marcos Antônio e o Danielzinho não têm medo da bola. Você pode dar bola para eles. Eu acho que com essa formação ideal, com um volante bom marcador e um 10, o São Paulo não tem desde o ano passado. O volante titular no ano passado era o Luiz Gustavo, não era mais o Pablo Maia. Sim. Né? Então, eu acho que o São Paulo perdeu. Se a gente reparar como essa... Eu concordo plenamente com o Lucas aqui, não com o Moura. Acho que o Lucas Moura não é mais titular do São Paulo, cara. Lamentavelmente. Teve todas as chances, vai ter que recomeçar entrando durante os jogos. Para mim não há a menor comparação entre ele e Luciano hoje em dia, como jogadores de futebol. Pelas questões físicas, mas não há mesmo. E vamos combinar, um faz gol, o outro tem dificuldade de fazer gol. Não que ele não seja importante, acho que hoje ele pode ser muito importante entrando durante o jogo, mas muito importante, porque é melhor que entrar o Ferreirinha, né, no jogo. Né? Então, assim, eu acho que desde que o São Paulo tinha sonhado com o Oscar para essa função que ele não tem, sonhou com o Rames, sonhou com o Oscar, tinha 2 garotos, o Matheus Alves e o Rodriguinho, não tem armador no São Paulo, agora é o Pedro Ferreira, cara, que é um moleque, oscila, jogou mal a final da Copinha, o Pedro Ferreira. Então, o número 10 do São Paulo, o único jogador do elenco capaz de desempenhar essa função é o Pedro Ferreira. Não vai ser hoje contra o Flamengo, que ele vai entrar titular. Mas o Crespo, eu acho que ele conseguiu uma coisa, porque hoje o Crespo é o pior técnico do Brasil, segundo a comunidade. Não o torcedor do São Paulo em geral, mas... A internet, talvez. A internet, né? O Crespo conseguiu uma coisa que, nessa ausência, com o sistema de 3 zagueiros, foi transformar o Marcos Antônio num armador. O Marcos Antônio não jogava com o Zubeldia, porque o time era um tipo diferente de jogo, né?
São Paulo jogava com 2 pontas, ponta de lança e centroavante. O Marcos Antônio não existia até o Crespo chegar. Essa foi uma boa sacada, porque você compensa. E o Marcos Antônio armou o time contra o Palmeiras, por exemplo, contra o Flamengo na Vila Belmiro, né? O Marcos Antônio é um jogador, ele não marca ninguém. Ninguém. Ele não ganha uma dividida, mas ele arma o time, apesar de ser um volante, né? Ele não é o Jorginho, mas ele arma o time. Então, essa função de 10 não tem mais. Tem que ser 3 zagueiros com o Marcos Antônio. Até ter alguém melhor. Não tem. Né? E o Flamengo, hein? Coloca na tela aí o provável Flamengo que não tem Aldo. Volta do Arrascaeta no Flamengo, que é um problema a mais para o São Paulo. E o Bobadilla ali falando também da pressão, né, que tá vivendo o time do São Paulo nesse momento, Crespo e tudo mais. Na curiosidade, não volta só o Arrascaeta, né? Volta o Jorginho. O Flamengo quase completo. Mais completo do que nos outros jogos até agora na temporada. A curiosidade é que os dois times, sim, calacraram nos estaduais, né? E são diferentes os estaduais, né? Os riscos são diferentes, o nível dos times é bastante diferente também, mas eles começam o brasileiro com uma pulguinha atrás da orelha, cada um no seu campeonato, sendo que o Flamengo ainda tem o Corinthians pela Supercopa no final de semana. Para o São Paulo, por conta desse enrosco do Paulista, o jogo de sábado é mais importante que o jogo de hoje, contra o Santos. O jogo de sábado define se o time vai cair ou não no Paulistinha. Mas eu acho que a reação, ou alguma reação, aí está nas palavras do Bobadilla, passam por hoje. Reação anímica, de sistema, de solidez, reação, né? Para chegar no sábado com alguma chance. E como o Marcelo falou, ali na sua passagem na frente, tem os jogos entre São Paulo e Flamengo nos últimos tempos, eles têm sido equilibrados. O desequilibrado foi da estreia do Crespo no Maracanã, quando o São Paulo, primeiro jogo do Crespo, desmilinguido lá, ele colocando o Oscar para jogar de segundo atacante. O Oscar jogava no São Paulo. Tanto que ele falou, putz, ainda bem que só tem uma vez de visita para o Flamengo nesse ano, né? Ele tomou de 2-0, o Flamengo e tal. Mas o jogo mais recente, na Vila Belmiro, sem mano do São Paulo, o São Paulo desmilinguido, sem lateral esquerdo, jogou o Ferreirinha improvisado, empatou com o Flamengo 2-2. Né? O Flamengo brigando pelo título brasileiro, não estava jogando peteca. Né? Então, a ver como será a partida, acho que a questão emocional pesa demais para o São Paulo. Se o São Paulo tomar um gol como tem acontecido, como aconteceu com o Palmeiras, talvez ele esmoreça. E acho que, diante da fala do Bobadilla e das últimas partidas, o São Paulo vai ter mais os cuidados, e do adversário, evidentemente, terá mais cuidados defensivos do que teve nos últimos todos os jogos. Né? Provavelmente, eu imagino, depois a gente vai ver os prováveis times aí, que o São Paulo volte ao sistema de 3 zagueiros, porque o adversário é o Flamengo. Que tem uma força muito grande ofensiva. Imagina. Nosso querido Oswaldo Normal Pascoal mandou pra gente aqui. Obrigado, Pascoal. Um abraço, meu querido. Saudades. 18 mil ingressos vendidos até aqui. Deve dar uns 25, né? Isso. 5 mil flamenguistas. Que... Por aí. A parte de visitante deve caber aqui uns 6 mil? Por aí. Então, é isso. Coloca na tela aí. Olha, é muito engraçado ver o amor que Arnaldo Ribeiro nutre por Luciano. Eu entendo que atualmente, hoje, o Luciano esteja em melhor fase que o Lucas Moura, mas falar que não há comparação entre Luciano e Lucas Moura, acho que ele se empolgou um pouco. O Luciano é um jogador que só se achou no São Paulo. O Lucas Moura foi muito importante no Tottenham durante muitas temporadas seguidas. E importante no São Paulo também, o que ferrou o Lucas Moura não é a condição. O Lucas Moura sempre foi um cara que se cuidou. O que ferrou o Lucas Moura foi o gramado sintético. A CBF, que é uma entidade ridícula, que ainda permite que se use gramado sintético no Brasil. É simplesmente uma piada, é ridículo. E a gente vê lesões acontecendo, lesão atrás de lesão acontecendo no gramado sintético e ninguém fala nada e todo mundo finge que a culpa não é do gramado sintético. Ok, então o Lucas Moura está em má fase hoje, não é culpa do Lucas Moura, é culpa do que aconteceu com ele no ano passado.
O Lucas Moura é um cara que sempre se cuidou, um cara que não bebe, não fuma, um cara que tem uma dieta extremamente rígida e rigorosa. Tem várias matérias do Lucas Moura. Então, assim, o que está acontecendo com o Lucas, podem ter certeza que não é o menos culpado de tudo que está acontecendo com ele é o Lucas Moura. E aqui eu não estou passando pano. Eu sei que o Lucas Moura tá mal fisicamente, a gente vê que ele não tá bem, que ele tá sem confiança, mas tecnicamente existe uma lacuna gigantesca entre Luciano e Lucas Moura. Não que o Luciano não seja importante. Teve um inscrito no canal aqui que eu vou falar. Ele escreveu que o Luciano ele é 880. Ou ele acaba com o jogo, destrói, mete gol, é o dono da partida, ou ele é um a menos dentro de campo. Nós não temos partidas ok do Luciano. O Luciano hoje fez uma partida ok. Não. Ou o Luciano acaba com o jogo, ou ele é um a menos dentro de campo. Eu sou muito fã do Luciano como segundo atacante, nessa posição que ele tá jogando. Mas eu não sou um cara cego, eu não sou um cara extremamente... o cara é apaixonado, Luciano, o ídolo do São Paulo, 100 gols... Beleza, o Luciano, pra mim, o Luciano só tem 100 gols no São Paulo, demonstra... O Luciano ter 100 gols no São Paulo demonstra o quão medíocre o time do São Paulo é na última década. Porque se o São Paulo tivesse times bons times, o Luciano não tem nível pra jogar num time bom. Mas hoje ele é importante. Não tô falando, eu consigo separar isso. O Luciano é extremamente importante pro atual momento do São Paulo. É um cara que sempre está à disposição. É um cara que aparece em alguns momentos, deixa seus gols. Mas tecnicamente não tem como comparar Luciano e Lucas Moura. Acho que o Arnaldo deu uma viajada aí. Dito isso, a escalação para mim, sinceramente, eu gostaria muito de ter Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas Moura. Mas você ter o Lucas Moura no atual estado que ele tá, físico, atuando ali por dentro, por mais que seja o meu sonho, né, você ter o Lucas de 10, Luciano e Caleri à frente, acho que isso não vai acontecer pelo atual momento físico do Lucas Moura. Acho que ele vai acabar optando pelo esquema de 3 zagueiros para... E principalmente porque o Flamengo está demonstrando problemas defensivos na bola aérea. Então talvez você ter 3 zagueiros altos para quando o São Paulo for levantar a bola na área e quando o São Paulo estiver defendendo bola na área seja interessante. Então 3 zagueiros e os 3 volantes, por mais que para mim o Bobadilla seja o pior deles. O Bobadilla para mim tem problemas na saída de bola. É melhor que o Pablo Maia, mas ainda tem as suas deficiências. Vai ser o melhor a se fazer. A minha grande dúvida é se o Danielzinho conseguir fazer essa bola chegar no Marcos Antônio, o São Paulo tem seus problemas resolvidos. O grande problema do São Paulo, quando joga com 3 volantes, principalmente quando jogou Marcos Antônio, Bobadilla e Pablo Maia, qual era o problema? Se o Marcos Antônio ficava na função de meia, a bola não chegava nele. Porque se você for depender de Bobadilla e Pablo Maia para a bola chegar, você tá fudido. Se o Marcos Antônio recuava para fazer a saída de bola, o São Paulo não tinha criação. Não tinha ninguém ali na frente para criar. Então, se o Bobadilla e o Danielzinho conseguirem triangular, conseguirem fazer essa bola chegar no Marcos Antônio, tem jogo. Independente de quem seja o atacante, Caleri, Lucas, Caleri, Luciano, Tapia e Luciano, não interessa. Se essa bola chegar no Marcos Antônio, tem jogo. Ele vai conseguir fazer o time jogar. A minha grande dúvida é se ela vai chegar. Se o Danielzinho vai ficar extremamente sobrecarregado, se o Bobadilla vai conseguir ajudar ele, quem vão ser os alas, se ele vai usar o Mike, se ele vai usar o Cedric. Grande dúvida. Acho que ele deve usar o Enzo Dias, né? Por ter essa mais pegada que o Wendel. Só que o Enzo Dias ele tem uma péssima mania de fazer alguns pênaltis bobos, né? A temporada passada fez vários. Espero que isso não aconteça. O time do Flamengo forte, vem pressionado. É um time que também está sem ritmo de jogo, vem mais treinando, né? A molecada da base vinha jogando lá no Campeonato Carioca. E o São Paulo extremamente pressionado, o Crespo extremamente pressionado. Há quem diga que, dependendo do resultado de hoje, dependendo do resultado de sábado, o Crespo roda. Já estão dizendo que
O Crespo já está vivendo de resultados. Ah, mas futebol é resultado. Tem técnicos que não. Tem técnicos que você tem 3, 4, 5 resultados ruins, você ainda tem um crédito para queimar. Você ainda tem um certo tipo de paciência. E o próprio Crespo teve essa paciência no ano passado. Tiveram essa paciência com o Crespo no ano passado. Atualmente, as informações são que não tem tanta paciência assim, dependendo de como desenrolar o jogo hoje e desenrolar o jogo sábado. Cabeça do Crespo pode rolar. Deixa a sua opinião no seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquei com Deus, até o próximo vídeo e valeu.